grita na próxima esquina. Olha, menina, o que grita, o que grita, a minha dor está na rua, ainda crua, em ato um tanto beato, mas calar a boca nunca mais, calar a boca nunca mais. O povo novo quer muito mais do que desfile pela paz, mas quer muito mais, quer muito mais. Quero gritar na próxima esquina. Olha, menina, o que grita, o que grita, olha, menino, que a direita já se azeita, querendo entrar na receita, mas de gororoba nunca mais, de gororoba nunca mais. Já me deu azia, me deu gastura, essa politicada dura, dura, que rapadura, dura, que rapadura. Quero gritar na próxima esquina. Olha, menina, o que grita, o que grita, a minha dor está na rua, ainda crua, em ato um tanto beato, mas calar a boca nunca mais, calar a boca nunca mais. O povo novo quer muito mais do que desfile pela paz, mas quer muito mais, quer muito mais, Estamos com um pouco de atraso, iniciando aqui o nosso programa especial, comentando sobre os protestos que tomaram conta do Brasil nas últimas semanas e abrindo também aquilo que nós chamamos a perspectiva, né, de desdobramento desse movimento. Nós, da Crítica Radical, nos sentimos muito felizes de ver todo esse movimento e participando ativamente deles, entre outras razões, exatamente porque essa percepção da crise da política, da crise do sistema capitalista, da necessidade de pensarmos uma alternativa, nos acompanha desde 99, quando lançamos o Manifesto contra a Política. A partir do ano 2000, nós já deixamos de votar nas eleições. São 7 eleições que nós, do Crítica Radical, fizemos campanha, não vote, não voto, greve do voto, fizemos vários atos, a morte do capitalismo na Praça do Ferreira, e hoje a gente vê com grande alegria que há um setor significativo da população, particularmente da juventude, que está nas ruas exatamente negando a política, né, negando essa situação em que estamos vivendo no Brasil e expressando claramente o desejo de algo novo, de algo diferente do que está aí. Então, o companheiro Jorge Paiva vai falar um pouco sobre essa visão que nós estamos tendo sobre os acontecimentos, essa perspectiva da saída, e antes disso a Maria faz um comentário também sobre esse movimento. Bom, primeiro expressa a nossa alegria de estarmos iniciando uma nova fase da nossa comunicação e trazendo às ruas o espaço onde as pessoas foram para realizar os seus protestos, onde nós estivemos em sintonia, mais uma vez, com esse sentimento de ruptura dos partidos, do Estado, conforme ele se manifestava. Você vê que
o pessoal chama do vintém, do 20 centavos, e já aconteceram manifestações no Brasil com relação a isso. No entanto, há um procedimento, uma questão nova, que é exatamente o seguinte, quer dizer, transbordam nas ruas, vão para as ruas, fora do controle dessa representação, as manifestações, as maiores manifestações do país. E não foram só nas capitais. Foi no Brasil todo. No Brasil todinho. São milhões de pessoas que estão... Cidades do interior. Então, você tem um Brasil novo, você tem uma nova concepção de revolução, você tem uma outra ideia de movimento social, você tem um desmoronamento, ou seja, talvez a gente possa aqui voltar um pouquinho com vocês em alguns dados, alguns elementos que de uma certa forma configuravam isso. Houve uma percepção inicial dos governantes com relação ao problema de não dar, Rosa e Maria, e amigo e amiga, o aumento da passagem lá atrás. Houve uma certa postergação. Né? As pesquisas estavam indicando que estava um descontentamento muito grande com a inflação, particularmente com o custo de vida. A história do tomate, né? Havia uma queda no processo do emprego. Estava acontecendo um fluxo com relação à entrada de dólares, tanto é que o governo mudou o IOF, com relação ao problema dos recursos que ao invés de entrar estavam saindo. Havia insatisfação com relação à importação e exportação, porque as indústrias brasileiras estavam dando sinal de arrefecimento. Estava em curso um processo de pesquisa, isso foi constatado, de um descontentamento com o serviço de saúde, com o serviço de transporte, com uma série de atividades, né? Educação, que não estava, a violência então nem se fala, porque era motivo de informações os mais medonhos, os mais assombrosos, né? Já, portanto, caracterizando uma situação de barbárie em várias capitais do Brasil, ou seja, uma vida animalesca estava tomando corpo nesse procedimento. Então, esse negócio, de uma certa forma, teve uma contribuição que eu queria destacar aqui, que foi a contribuição do ministro do Supremo, Toffoli, quando disse que o problema do mensalão duraria 2 anos. Ou seja, houve um procedimento, houve uma decisão tomada, e o ministro vai e coloca uma contradição entre o Lula e a Dilma, e fala do mensalão no sentido de que o processo duraria 2 anos. Então, esse processo todo resultou numa explosão social no Brasil. E interessante notar que ela não nasceu do pessoal do Bolsa Família, do Bolsa isso, do Bolsa aquilo. Ela veio do pessoal da classe média. Ela veio dos setores que, de uma certa forma, não estavam contemplados nessa situação. Né? E eles se rebelaram contra isso. Eles se manifestaram. E a coisa começou num número pequeno de pessoas em São Paulo, e a ação da polícia generalizou o repúdio em plano nacional. Então, nós estamos diante de uma situação que hoje, recentemente, na semana passada, as pesquisas constatavam o quê? Antes da explosão, antes da jornada, antes da revolta do centavo, a popularidade crescente da presidente e um indicativo de um certo respeito às instituições. Numa semana, Rosa e Maria, muda completamente isso. Uma queda praticamente inusitada na história brasileira da presidência, né? Uma aversão manifesta, né? Concretamente, cristalina nas manifestações contra a política, contra os partidos políticos. Isso se expressou assim de forma generalizada, e uma descrença nas instituições. Então nós podemos dizer que o movimento busca uma forma de organização, uma relação social novas. Ele busca isso. A questão que nós temos que interpretar aqui com você é o seguinte: o movimento tem fundamento para isso? Tem fôlego para isso? A turma está dizendo que o gigante acordou, e já tem pessoas dizendo que o gigante pode dar um cochilo. É até compreensível que dê um cochilo depois de tanta movimentação, porque ele precisa reavaliar esse processo. Ele precisa ter calma nos próximos passos, porque vem a Copa do Mundo, vem a eleição do ano que vem.
e os partidos políticos estão atônitos, não sabem o que vão fazer, e a resposta, as propostas que eles estão fazendo, não tem como canalizar essa insatisfação. Daí o papel das entidades sindicais, daí o papel dos partidos políticos, para ver se cria, Rosa, um procedimento, uma forma de pegar essa coisa, de atrair essa coisa. Por isso o desespero pela representação. Como o movimento parece para eles desorganizado, mas como é que um movimento desorganizado, numa explosão dessa, impõe uma derrota que na história do Brasil é inusitada? Que os governantes são obrigados a irem à TV e recuarem nas medidas tomadas, e não foi só em um canto. Que o tucanato e os petistas tiveram que ter unidade do ponto de vista desse recuo, tanto o governo do estado quanto a prefeitura de São Paulo e todos os outros de vários estados aqui, que não cabe citar aqui. Então, isso foi uma demonstração concreta, porque qual é a conquista que o movimento sindical teve nesse processo? Qual é a conquista que os partidos políticos materializaram diante disso? Quais foram as medidas que o governo tomou no sentido do problema, por exemplo, de melhorar um processo aquisitivo e, com relação ao procedimento em curso, a retirada desses benefícios, inclusive agora do IPI, com relação a chamado a fogão, a geladeira, etc, etc. Então, o problema é que escapou do governo, e nós analisamos isso numa carta a Dilma, aqui em Fortaleza, quando da sua visita, né, de que não havia uma compreensão sobre a natureza da crise do sistema. Nós achamos que esse ponto foi nodal para que nós pudéssemos contrariar a corrente, para que nós navegássemos num rumo diferente. Importante é exatamente dimensionarmos a natureza da crise que nós estamos vivendo, né? Por que a gente insiste em dizer que essa crise é uma crise diferente das outras, é a crise do colapso do capitalismo? Portanto, nós temos que pensar uma outra forma de viver, uma outra forma de produzir os bens necessários à vida, que não sejam nessa forma que vivemos com base na mercadoria, no dinheiro, né? Da mesma forma se explicita o esgotamento do Estado da política. Então, eu penso que era importante, já além de mencionarmos aqui a natureza dessa crise, por que a gente diz que a crise é a crise do colapso, a gente também prospectar esse projeto alternativo em relação a essa situação que nós estamos vivendo. Anselmo Miape, analisando o processo democrático, ele usa a expressão democracia que é arapuca. Então, um dado que ele ressalta é exatamente esse: como se passa para a população uma mentira como sendo verdade. Nas análises que eu vi ultimamente, alguns cientistas ou pessoas ligadas ao governo teimam em dizer que nós estamos numa situação de pleno emprego, e isso é falso. Quando faz referência a que daqui a luta é diferente da Turquia ou de outros cantos, porque aqui é a democracia. E o que é que nós estamos vendo? Uma das manifestações mais fortes é contra a violência, inclusive a violência do Estado, da polícia. E os dados indicam também a quantidade de jovens que foram eliminados, e que isso dá um quadro de guerra civil que vinha acontecendo no Brasil. Então, há uma revolta muito grande das pessoas em relação a isso. E o outro dado que eu gostaria aqui de ressaltar é esse elemento novo que o cientista Pierre Levy, diz que é uma das maiores autoridades em cibercultura, ele diz que há uma compreensão de que determinadas questões fogem ao âmbito do governo. Ou seja, as pessoas, através da internet, estabelecem uma nova realidade cultural, social e de comunicação que foge, inclusive, ao controle que comumente existia. Então, esse elemento também deve ser norteador dessa reflexão na perspectiva do que se construir daqui para frente. Não acredito que as pessoas que, no ímpeto de participação, constituíram esses milhões nas ruas, elas simplesmente voltam para suas casas porque vão conseguir o passo livre.
no caso dos jovens, ou porque um deputado foi preso. Há uma situação maior que você e a Rosa terminaram de fazer referência. As pessoas estão profundamente insatisfeitas com essa vida miserável que nós estamos vivendo. Portanto, pensar, refletir que há que se criar não só categorias novas de análise, mas procedimentos novos para realizar uma forma de solidariedade humana diferente e de convivência social totalmente inusitada. É o que está posto aí para nós. Eu acredito que esse movimento vai abraçar isso com muita coragem e vigor. Eu acho importante também fazer referência a essa questão, você falou sobre a internet, não é? Já há muito tempo a gente vem constatando que se quisermos fazer uma participação direta das pessoas nas grandes decisões, os meios de comunicação já permitem isso. Portanto, não há necessidade de juntar todo mundo numa praça para tomar uma decisão, como nos diziam ainda na época do plebiscito de 92, se não me engano, que nós apresentamos o projeto de democracia direta. Né? Hoje a gente tem muito claro que não se trata apenas de uma participação nas decisões, porque essa democracia não tem como acontecer dentro da lógica do sistema em que os bens necessários à vida são produzidos como mercadoria para vender e as pessoas tendo que ter o dinheiro para comprar. Então, esse novo modelo de sociedade pressupõe, não é, uma nova forma de organização social, que não é a representação, porque quando se fala, às vezes a gente nota uma certa confusão, Jorge, quando se fala, não queremos representação, aí fica a ideia de que qualquer forma de organização é representativa, portanto, não pode acontecer. Eu acho que é importante a gente falar um pouco também sobre isso, sobre a possibilidade e a necessidade de uma organização que não seja de representação. Como é que poderia ser isso, Jorge? Bom, eu acho que o governo, ele apostou numa concepção, num período do Lula, nos 2 mandatos, Rosa Maria e amiga, no 2002, 2004, porque, de uma certa forma, o país vivenciava um processo, em função da heterogeneidade do desenvolvimento capitalista. O Brasil, de uma certa forma, apareceu no cenário mundial como como é que a gente diz? Uma ilha de prosperidade, de resposta, de emprego, e etc, etc. E, de uma certa forma, isso se materializou por causa dessa observação de que o capitalismo não veio ao mundo de forma homogênea, veio de forma heterogênea. E o Brasil pôde, concretamente nesse processo, usufruir dessa coisa, como outros países anteriormente colocados, caso do Japão, dos tigres asiáticos, etc. Tal. A China também, junto com o Brasil, com a Índia, estavam nesse processo. Quem olhava para a natureza da crise, quem olhava para uma descoberta com relação aos Grundrisse do Marx, quem estava atento para um processo de deslocamento da substância, portanto do trabalho, perante a eletrônica, com a mudança total no processo de produção do capitalismo, percebia que o que estava em jogo era o fundamento do capitalismo, era a lógica do sistema. Não se tratava, portanto, de um problema relacionado com essa concepção que pegava do dominante-dominado, do patrão, do trabalhador, da visão de que o sindicato, o partido, é que era o sujeito. Estava em curso um processo que escapou dos partidos, escapou dessa intelectualidade, escapou do governo, né, escapou da mídia, que não levou isso em consideração, e concretamente o fato de que o Brasil se apoiava nas commodities, o fato de que o Brasil exportava muito para a China, portanto pressupunha o desenvolvimento da China em altos piques de desenvolvimento, levando em consideração a natureza da crise na Europa e nos Estados Unidos, o Brasil então poderia se tornar uma alternativa concretamente, e houve muita especulação do governo sobre isso, no sentido de responder aos desafios que o sistema estava acontecendo. Bom, a falta de análise, a ignorância, a não percepção do fundamento disso, que o velho Marx chamava a atenção, não o Marx da luta de classe, mas o Marx da crítica categorial, colocava um problema novo e essa percepção estava acontecendo. O grupo percebeu isso
e apostou nisso. Devemos ao Marx, devemos ao Kurtz, devemos a Roswitha, devemos ao Anselmo Yap, devemos a outras pessoas no mundo o alerta com relação a essa questão. E nós, evidentemente, havíamos percebido isso na própria atuação nossa quando da expulsão do PT e quando do procedimento inovador do ponto de vista da eletrônica, na Tecnorte, na Castanha e nos bancos, com relação aos bancários. Então, a percepção disso era uma questão de tempo que a crise do sistema se apresentasse como está se apresentando hoje. Para nós... Veio também da sua leitura dos linguistas. Então, do ponto de vista da situação, o sistema caminharia para uma perspectiva de esgotamento, de colapso. Portanto, da fronteira histórica do sistema. E é isso que está acontecendo. O Brasil, portanto, foi atingido em cheio. E os governantes, os partidos, etc., estão despreparados para isso. Portanto, Maria, anticapitalista já não capta o problema que está colocado. Porque anticapitalista não quer dizer que é contra as categorias, não quer dizer que é contra a política, que é contra o trabalho, que é contra o Estado, que é contra o mercado, que é contra o dinheiro. Tem muito anticapitalista se apresentando no Brasil que faz desses fundamentos da categoria do sistema a sua atividade. Portanto, acabam até, talvez até um pouco precipitadamente, defendendo e justificando a existência dos partidos políticos. Então, isso está derrotado. Foi derrotado pelo movimento social em curso no país. E isso remete para um tipo de análise, para um tipo de observação que não é costumeira. Eu vi ontem, Maria e Rosa, a entrevista do Chico Oliveira, que apareceu na Folha de São Paulo. Eu vi a entrevista de outras pessoas, e não citar o nome aqui, de vários intelectuais. Vi a matéria ontem que saiu, recomendo a vocês, a matéria que saiu na Folha de São Paulo, na TV Cultura de ontem, muito interessante, inclusive mostrando o drone da Folha de São Paulo, que filma e fotografa as manifestações a partir de um dispositivo, do drone, aquele aparelho que é usado pelos Estados Unidos para explodir as situações contrárias à política americana. Então, você vê perfeitamente um aparelho daquele, pode entrar no apartamento nosso, com a maior tranquilidade, na nossa casa, né? E fazer o que for programado no computador dele. Então, inclusive numa manifestação de São Paulo, houve então a ideia, quando apareceu o objeto reluzente, o pessoal disse que OVNIs estavam chegando na manifestação também, né? Então, filmando, fotografando as manifestações. Então você está diante de uma tecnologia que tem todas as condições, e a comunicação das passeatas, dos movimentos, provou isso, que você pode convocar, você pode fazer, você tem todas as condições de se comunicar e dar vazão a esse sentimento, a essa revolta, a essa indignação. Porque as pessoas querem fazer isso e estão fazendo isso, como aconteceu ontem. Então nós estamos diante de um processo, Rosa Maria, amigo, amiga, de que a ideia da estrutura sindical, a ideia da estrutura partidária, a ideia de governo, portanto, do Estado materializado nesse tipo de procedimento, está derrotado. Não tem perspectiva pela frente. O que está em jogo é um processo social totalmente inovador e que precisaria apostar nisso. Então, o movimento, eu acho que a Maria tem razão quando diz de que vamos apostar nisso. O movimento não vai se deixar quedar por isso, porque ele foi vitorioso, ele teve vitórias expressivas, mas está faltando isso, Maria Rosa e amigo. O fato do movimento não ter esse projeto, um projeto que está fundamentado, alicerçado numa nova concepção teórica, e, portanto, que prevê um processo, e aí só pode, Rosa, a desorganização organizada, o Leminski tem um trecho que ele diz, distraído venceremos, né? E ele usa uma expressão poética muito interessante, acordei bemol, né? Estava sustenido, não fazia sol, a vida, e eu acrescento, não tinha sentido. Então, concretamente, você está diante de uma possibilidade, né? Como diz o Brecht, todo mundo reclama de que os rios estão transbordando, mas ninguém fala que as margens estão contendo essa revolta, essa indignação que está em curso, que é uma coisa positiva, bela, né, extremamente fantástica do ponto de vista da comunicação e que desperta a iniciativa sua.
Nós temos a capa da revista onde a gente procurou se antecipar isso, né? A pessoa saindo de dentro de si, se libertando, saindo fora dessa casca, dessas categorias do sistema, se colocando numa perspectiva realmente emancipatória, né? E nós estamos vendo na imprensa, Maria Rosa e amiga, o uso do problema da sociedade espetacular mercantil. Nós estamos ouvindo as pessoas falando em emancipação, e isso é muito importante, extremamente positivo, e nós estamos apostando que esse tipo de manifestações vai à profundidade, vão às raízes do processo de crise do capitalismo, e evidentemente que isso pode, ir além do sistema. Então nós apostamos nessa radicalidade, nós apostamos nessa desorganização organizada, nós estamos convictos de que esse movimento pode ter um cochilo, né, diante do que está acontecendo, mas voltará com muito mais força, tem todas as condições de dar continuidade, de manter a sua atividade intensa, e evidentemente que nós nos dirigimos aos companheiros e companheiras para uma reflexão em profundidade, para dar curso, para fundamentar o projeto dessa nova sociedade, dessa nova relação social. Aquilo que parecia impossível está acontecendo. O pensamento impensável está ganhando força. E é uma alegria muito grande para nós podemos participar disso, estar acompanhando isso, estar colado a isso, estar solidário a isso, né? No dia da manifestação no Palácio do Governo aqui em Fortaleza, a Rosa com a companheira Sandra passaram a noite na delegacia. E no outro dia, lá em relação à manifestação lá em solidariedade. Não estavam presas, mas foram à delegacia para libertar todo mundo, e todo mundo foi libertado. E a Maria Luísa teve no outro dia de manhã, também numa outra manifestação, onde várias pessoas foram presas. Várias crianças, né? Muitos jovens sendo presos. Então, esses jovens não aguentam mais, esses jovens não aceitam mais, esses jovens não querem ver os seus amigos, seus irmãos sendo mortos, assassinados, numa coisa assim bárbara. Ou seja, essa coisa que estava subterrânea, que estava sem ser canalizada, que não estava encontrando expressão, forma de se materializar, e não tinha como fazer isso nos partidos, nas entidades sindicais, no governo, nas autoridades, veio às ruas. E evidentemente que isso clama para uma outra sociedade, uma outra relação social, que é onde nós apostamos. Nós estamos convencidos de que essa revolução está em curso, de que ela precisa ser tratada com muito carinho. E as concepções conservadoras, caducas, elas querem impor ao movimento um tipo de atuação para segurar isso, para conter essa revolta, para conter esse procedimento novo que esse movimento está apontando. E nós, pelo contrário, estamos achando que essas ideias, que essas instituições, que esse procedimento caducou, envelheceu, não responde, e evidentemente está em curso uma outra perspectiva que nós devemos apostar, porque ela apresenta horizonte. Ela está além da fronteira histórica do capitalismo. Ela aponta para uma perspectiva nova. Ela abre horizonte diferente do sistema que não consegue isso, da política que não consegue isso, do mercado que não consegue isso, do Estado que não consegue isso. Evidentemente, quando nós lançamos, Rosa Maria, amigo e amigo, o manifesto, foi antes da explosão social. Nós lançamos um manifesto, esse manifesto por um manifesto da emancipação humana, no dia 1º de maio. Em plena manifestação da defesa do trabalho, nós lançamos um manifesto contra, analisando que o trabalho, concretamente, está deslocado, que o capitalismo está substituindo o trabalho. O que foi a demonstração, concretamente, desse procedimento que nós tivemos no país? Exatamente isso. Essas categorias estão sendo deslocadas. E isso abre um horizonte. Isso abre a possibilidade da emancipação humana. Voltamos a Rosa e a Maria Luísa. Devia convidar para o seminário. É dentro desse esforço que temos feito, né, que já vem de algum tempo, como já foi colocado aqui, esse mês também, independente do surgimento do movimento, já estava programado, né, mas é uma feliz coincidência, a gente está dizendo que há uma sintonia, né, entre o movimento de rua e as análises, e as propostas, e as atividades que nós do Crítica Radical já vínhamos desenvolvendo desde o final da década de 90, como fiz referência, e que muitos jovens vinham participando, né, quando fazíamos os atos, a morte do capitalismo, nas campanhas do não voto, e hoje há essa sintonia. Por isso, a nossa alegria, mas ao mesmo tempo a nossa responsabilidade em compartilhar, né, com a juventude, com as pessoas que estão indo às ruas e as que estão torcendo para a necessidade realmente de a gente ousar voar mais alto e pensar em algo além, né, dessa lógica assassina
desse sistema. Então, nesse sentido, nós vamos ter, quer dizer, além de ter lançado a revista, de termos lançado a proposta do Manifesto da Emancipação, de estarmos inaugurando praticamente, não é, hoje a nossa página na Crítica Radical.noa.tv, a ideia também de colocarmos a rádio, já pensamos também num jornal, não é? Então, a utilização das redes sociais, temos o nosso Facebook, Crítica Radical, né? O nosso site também, www.criticaradical.org. As pessoas que quiserem conversar conosco, pegar a revista, outros materiais, e falarei ainda do seminário. Vai ter o charter, né, Rosa? Pois é, poderão ir até a nossa sede, na Rua João Gentil, 47, na Praça da Gentilândia, ali no Benfica, em Fortaleza, né? Exatamente, mas já companheiros, foi uma alegria imensa vermos na passeata de São Paulo e de Campinas os cartazes, né, levados pelos companheiros lá, assim também como no Rio Grande do Sul, em Manaus. Então, é essa ideia de que há um espraiamento, digamos, dessa análise, dessa proposta. Então, vamos fazer o seminário, né, o Anselmo Iap e Tereza Ritt estão chegando no dia 19 de julho, o nosso amigo professor Marildo Menegatti, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, também está chegando no dia 20, então haverá um seminário entre o dia 22 e o dia 25, né? 26, o Jorge está me corrigindo aqui. Então, é de segunda a sexta, não é? Com certeza teremos também o lançamento do livro do Anselmo Iap, que está sendo editado pela EDRA. Então, são várias iniciativas no sentido de contribuir para essa análise, né, e para abrir essa perspectiva. E alguém lembrava, né, numa desses papos que a gente vem tendo aí com o pessoal, de que o fato, Jorge, Maria, do Brasil ter sido apresentado como o que poderia ser a referência do enfrentamento da crise de forma, digamos assim, positiva, nos dá também, agora, no momento em que o movimento vai às ruas e questiona isso, então o Brasil também pode ser uma referência agora no outro sentido, ou seja, de um movimento social que realmente aponte a perspectiva de ruptura, né, nessa perspectiva de uma nova revolução, a revolução da emancipação humana, para construir realmente essa alternativa. Eu acho que aumenta muito a nossa responsabilidade e a nossa alegria diante disso, né? Tá chicotinho queimado, Rosa. E essa responsabilidade é ainda maior, porque completa um ano do falecimento do nosso companheiro Roberto Curtis, e a revista que nós lançamos traz uma homenagem ao Roberto Curtis, e durante esse período do seminário nós estaremos fazendo também vários registros, e eu queria dizer aqui, Curtis formulou na atualidade a crítica radical ao capitalismo no ousado voo do espírito humano. Ele permanecerá sempre presente no movimento para a suplantação do moderno sistema patriarcal, produtor de mercadorias e construção da sociedade da emancipação humana. Se há vários anos atrás nós juntávamos pessoas de várias partes do planeta na perspectiva de discutir essa teoria radical da emancipação humana, hoje nós, do Ceará e do Brasil para o mundo, lançamos a ideia de que um movimento está sendo gestado nesta perspectiva. Portanto, é uma alegria imensa e algo muito profundo de como valeu lutar para conquistar esse espaço extraordinário da construção da emancipação humana. É interessante dizer que nós estamos já com inscrições abertas, né, para o seminário, lá no curso de filosofia da UFC, que o seminário está contando com esse apoio, né? E a Maria fez referência ao ano, né, de falecimento do Curtis, que será no dia 18 de julho, e nós colocamos aqui um poema na nossa revista que a gente acha importante compartilhar com quem não teve ainda acesso à revista, né? Quer dizer que, além da discussão, nós vamos ter um poema, nós vamos ter uma poesia no programa, Rosa?
Pois é como a gente diz, tudo tem que ter a alegria, a poesia, né, antecipando essa nova sociedade que estamos mais próximos de construir. É um absurdo a crítica radical fundamentar a possibilidade da suplantação do capitalismo pela humanidade. Muito mais absurdo é se deparar com a proposta impraticável de um novo movimento social que quer fazer esse absurdo realizável. Mas o mais absurdo é tornar Samuel Beckett superado, ao achar que Godot não deve ser mais esperado. Porém, tem o absurdo de querer que, no imediato, o genocídio da humanidade e o ecocídio do planeta tenham seu fim proclamado. O absurdo mais insano nutre sonhos e esperanças de que será antifetichista, livre, feliz e criativo o ser humano. Muito mais absurdo ainda é ver valor de associação criticados, se tendo sido criados e também modernizados por dinheiro, mercadoria e trabalho, deveriam ser valorizados. Mas o absurdo do absurdo é querer ver sem mais vida as demais categorias fundantes do capitalismo e no socialismo mantidas. Se não for proscrito esse absurdo inusitado, virá um projeto alternativo que instale a sociedade do ser humano emancipado. Caso esse absurdo seja realizado, o moderno sistema patriarcal produtor de mercadorias estará suplantado. Teme-se esse absurdo. Pela emancipação humana, pensa e luta apaixonado. É um absurdo desmedido. Deletá-lo é preciso. Nós somos o absurdo. Dá vontade de bater palmas, professor do Carlos Marçal. Bom, amigos e amigas do programa Crítica Radical.noar.tv. Hoje nós estamos inaugurando essa página, esse espaço. Evidentemente que o nosso tempo vai ser muito maior. E nós não temos como botar esse programa em funcionamento sem você. Você pode mandar o seu vídeo, você pode mandar o seu recado, você pode mandar o seu texto, a sua pergunta, o seu questionamento. Você está sendo convidado a participar do programa. Você tem filmes, você tem vídeos, você tem poemas, você tem contos, você tem música, você tem críticas ao radical? Pois então envie ao nosso programa. Esse programa pretende inaugurar uma coisa nova do ponto de vista dessa insurgência, dessa jornada que apareceu, dessa revolta do centavo, que concretamente ganhou as ruas do Brasil. Nós vemos isso uma coisa nova. E evidentemente que o meio de comunicação tem que estar colado com isso. E nós estamos então com você inaugurando esse espaço, essa página, né? Esse programa que vai ter continuidade. A ideia nossa, então, é levar filmes, é apresentar os vídeos, é fazer a entrevista, é apresentar shows, nós podemos fazer gravações, conversamos com os produtores do programa, tem um rapaz aqui, um jovem aqui, apaixonado exatamente por isso, é uma pessoa que nos dá uma contribuição imensa para a realização disso, o nome dele é Flávio, e ele tem contribuído enormemente com isso. Nós estamos estabelecendo, então, um procedimento com eles para que esse programa tenha uma permanência de 24 horas no ar. Você está me ouvindo? São 24 horas no ar que nós estamos programando. Portanto, nós precisamos apresentar isso, nós vamos apresentar isso. É claro que nós estamos pressupondo a sua participação, a sua contribuição, que pode se dar das mais variadas formas. Você pode participar pelo telefone, você pode participar pelo chat, você pode mandar o seu e-mail, você pode fazer a sua crítica e mandar suas imagens, as suas fotos, as suas contribuições artísticas para o programa. O programa, portanto, vai começar uma fase nova, vai entrar num terreno de abordagem, nós vamos ter aqui momentos assim mais densos, mais profundos de análise, e vamos inaugurar já a programação do seminário de julho, já dentro da programação. Vamos trazer aqui o professor Marildo, vamos trazer os professores Anselmo e a professora Tereza, vamos trazer outros professores, vamos trazer aqui integrantes do movimento social, vamos pegar depoimento, os companheiros que foram presos, evidentemente que nós vamos abrir espaço para eles darem os depoimentos aqui, os advogados que os acompanharam. Foram atingidos, né? Porque a mídia só fala nos policiais que foram
atingidos no sentido da defesa que o pessoal fez, devolvendo as bombas que eles jogaram contra a população. E a gente vê na internet, né, companheiro, inclusive aqui o professor André, da UFC, da Física, um estudante, e várias outras pessoas com advogado, um advogado, inclusive, que estava lá acompanhando, com ferimento de bala de borracha, o pessoal que passa mal em função do gás lacrimogêneo, mas a mídia, no geral, não fala sobre isso, só fala, né, como se a polícia estivesse despreparada e os manifestantes estivessem preparados. Portanto, Rosa, podemos dizer que a campanha da mídia, particularmente da Globo, do ponto de vista dos vândalos e dos baderneiros, não atingiu o objetivo. Com certeza. E a experiência maior é essa que a Maria falou. Pois é, eu não tenho nenhuma dúvida, inclusive no debate havido ontem, através dos meios de comunicação, um jornalista denunciou o fato de que um dos canais de televisão estava dizendo que tem que tomar medidas. Ou seja, um jornalista pedindo que a polícia tome medida contra as pessoas que estavam se manifestando. Então, isso é inaceitável, e daí o relevo que ganha aqueles que se utilizam de novas formas de comunicação. Perfeito. Então, você que está nos ouvindo, não abra mão dessa possibilidade histórica que nós estamos participando. Inclusive, é uma ironia, né? Grande parte do movimento assumiu a bandeira da luta contra a PEC, que praticamente tirava o poder do Ministério Público de investigar, né? Aí agora o Ministério Público, pelo menos é o que a imprensa está dizendo, está mais preocupado em apurar supostos excessos dos manifestantes, ao invés de concentrar exatamente nas arbitrariedades que o Estado vem cometendo contra as pessoas que querem se manifestar. Que, aliás, é uma coisa que a gente não falou aqui. Por que todos esses confrontos? Porque se criou uma coisa absurda, que é um tal território da FIFA, certo? Ao redor dos estádios, impedindo que o povo brasileiro possa chegar até o estádio. A justificativa que eles deram para todas essas barreiras e que as pessoas querem continuar caminhando na perspectiva da manifestação, as barreiras são exatamente para evitar que as pessoas entrem no tal território da FIFA, né, que é o verdadeiro Estado dentro do outro Estado. Eu acho que a gente poderia, uma das músicas, além dessa do Tom Zé, é a do Tiago Corrêa, falando Brasil em cartaz, em que ele pega vários cartazes que o pessoal expõe nas manifestações e fez uma música, né? Vamos ouvir você ainda, Jorge? Eu acho que a gente poderia encerrar o programa com a música do Tiago Corrêa. A do Capital Inicial também está muito boa. Sim. E acho que isso é bastante sintomático diante do clamor das ruas, né, Rosa? Os artistas estão elaborando suas músicas, evidentemente, em consonância com esse grito generalizado que está no país. Nós presenciamos isso na época da ditadura militar, né? Era um outro momento, era uma outra realidade. E hoje nós estamos presenciando um tipo de situação que materializa, digamos assim, um antissujeito. O sistema formatou a gente, né? Materializou um tipo de matrix aqui nas nossas camadas geológicas aqui do pensamento, de que você tem que ser bem comportado, você tem que ser cidadão, você tem que adotar as regras do mercado, você tem que consumir, adquirir mercadoria, você tem que fazer isso, fazer aquilo, e você, fazendo isso, você está contribuindo. Mas está contribuindo para quê? O que você está fazendo? Quem é você? Você não é, você parece ser, mas você não é. Então, houve uma revolta que está contra isso. Essas pessoas estão se revoltando contra isso. Essas pessoas não querem ser marionetes, essas pessoas não querem ser pau-mandado, essas pessoas não querem ser dominadas por essa lógica. Essas pessoas estão percebendo que essa sociedade tem a sua fronteira, o seu limite, mas ela não. Ela não quer ser confundida com esse sistema, ela não quer ser confundida com esses partidos, ela não quer ser confundida com o Estado, ela não quer ser confundida com as categorias do capitalismo. Ela não é apenas essa visão tradicional do movimento social como um anticapitalismo, que é uma pseudo-revolução em curso. Ela quer de fato ser
um antissujeito, dá crítica categorial a isso. Portanto, ela quer ser uma outra pessoa humana, ela quer uma outra sociedade. E com certeza esse movimento vai alcançar isso, vai obter isso, e nós vamos ter a festa da emancipação humana colocada. O nosso programa quer se colocar à disposição disso, já se está se colocando a fazer isso, e convida você, para que você participe conosco dessa obra coletiva, horizontal e emancipatória. Os novos tempos estão surgindo, uma nova sociedade está pintando. Vamos pintar uma vida diferente, plena de sentido. Podemos despedir então do programa? Um abraço, até a próxima. Grande abraço, vamos continuar participando. O Brasil era um país muito engraçado. Não tinha escola, só tinha estádio. Ninguém podia protestar não, porque a PM sentava a mão. O Brasil é o país do futebol, porque futebol não se aprende na escola. Mas agora colocaram mentos na geração Coca-Cola. E olha só que coincidência, não tem polícia, não tem violência. O transporte público é pior que a TIM. Me chama de Copa e investe em mim. Sai do Facebook pra mostrar como se faz. E é tanta coisa que não cabe no cartaz. Sai do Facebook pra mostrar como se faz. E é tanta coisa que não cabe no cartaz. Vem pra rua, vem comigo, mas seu guarda seja meu amigo. A bomba sobe, a gente abaixa. Me manda um house, odeio bala de borracha. The deep rock is going to be real. Queremos formatar o Brasil. É uma vergonha, é uma vergonha. A passagem tá mais cara que a maconha. E olha só que coincidência, não tem polícia, não tem violência. O transporte público é pior que a TIM. Me chama de Copa e investe em mim. Sai do Facebook pra mostrar como se faz. E é tanta coisa que não cabe no cartaz. Sai do Facebook pra mostrar como se faz. E é tanta coisa que não cabe no cartaz. Sai do Facebook pra mostrar como se faz. E é tanta coisa que não cabe